Olá, tudo bem? Estou aqui para compartilhar com vocês uma dúvida trazida por um cliente e logicamente interessado em realizar a organização patrimonial da sua família, fez a seguinte pergunta: por que não utilizar um mecanismo já disponibilizado desde o Código de 2016, mantido pelo Código Civil de 2002, que é a doação com cláusula de usufruto, ao invés de realizar a efetivação de um sistema de holding familiar? Muito simples essa resposta, só que extremamente importante. Esse sistema de doação, apesar de existente, apesar de lícito e apesar de válido, ele não dá ao detentor originário do patrimônio as mesmas garantias sobre o seu patrimônio. Ao invés disso, ele retira poder do detentor do patrimônio sobre os seus bens, por ser um sistema muito mais rudimentar. Como assim? Para ilustrar essa afirmação, eu vou trazer um exemplo. Você imagina só uma família constituída por João e Maria, que tem 4 filhos. Os 4 filhos são casados sob o regime da comunhão parcial de bens, onde sabemos que os bens herdados ou os bens recebidos em doação não se comunicam com os respectivos maridos e esposas. No entanto, esse casal, João e Maria, após realizarem a doação do seu patrimônio aos filhos, um patrimônio extremamente pulverizado, com vários investimentos diferentes, imóveis por temporada, e apartamentos maiores, terrenos, sítio, fazenda. Após eles realizarem essa doação, que fizeram em forma de condomínio, quer dizer, todos os filhos, cada um recebeu 1/4 do patrimônio, porque como eram valores muito diferentes, eles não conseguiram fazer essa divisão de forma igualitária, então acharam por bem fazer essa divisão, né, em condomínio, cada um ficou com 1/4 e ficaram com usufruto. Só que o que ocorreu? Antes do falecimento de João e Maria, surgiu uma proposta de uma construtora para realizar uma grande edificação em um terreno que já tinha sido doado aos filhos. Logicamente que em contato com os filhos, ele explicou a situação, que o terreno que era avaliado em 500 mil ia se transformar em um investimento de 2,5 milhões de reais, tendo em vista que eles iam receber um valor em dinheiro mais imóveis em troca dessa parceria que ia ser realizada com a construtora. Obviamente, todos os filhos concordaram em autorizar esta venda. Só que tem um detalhe: um dos filhos estava em processo de divórcio com sua esposa. Quando ele chegou ao cartório, apesar de não haver necessidade da outorga da esposa, porque isso foi um bem recebido em doação, o cartório, né, simplesmente disse: não, eu não vou aceitar essa efetivação dessa venda, tendo em vista que, no meu entendimento, é necessária a assinatura da sua esposa, mesmo considerando o regime de bens. O que aconteceu? Essa esposa, ciente da situação, para tentar um acordo melhor, exigiu alguns benefícios para que pudesse assinar aquele documento. Um escritório de advocacia foi procurado, teve que entrar na justiça, e a gente sabe que infelizmente a justiça não é tão ágil quanto as necessidades do dia a dia, principalmente de negócios. O escritório entrou na justiça, teve êxito, no sentido de que o juiz determinou o suprimento
da autorização dessa esposa que estava em processo de divórcio, porque pelo regime de bens não era necessário. No entanto, o que é que nós tivemos? A perda do negócio. Por quê? Porque a justiça demorou tanto para confirmar um direito que era consagrado em favor daquela família, que a construtora resolveu, achou por bem adquirir um outro imóvel que estava livre e desimpedido desses problemas. Então, muitas vezes essa doação vem a gerar travas no patrimônio. Isso eu citei um exemplo, mas assim a gente poderia citar vários outros. O que ocorre no sistema de hold? Isso não acontece. Por quê? Porque a doação das cotas, ela efetivamente só ocorre, realmente os filhos só passam a ser donos daquelas cotas no momento da morte dos detentores originários do patrimônio. Então, numa situação dessa, o detentor do patrimônio não precisaria nem mesmo solicitar nenhum tipo de autorização. Se não quisesse, não precisaria nem comunicar aos filhos. E se o fizesse, seria para dizer, olha, estou realizando um grande negócio e nosso patrimônio, e obviamente o de vocês, vai aumentar substancialmente. Então, isso é interessante para que vocês observem o quão é importante esse sistema de hold, com o fim de gerar uma organização e uma proteção patrimonial da família, sem que de repente você fique à mercê de um entendimento cartorário, de uma esposa ou de um marido, ou mesmo de um filho que não concorde com algum negócio que você queira fazer, de repente de um bem que você pretenda dar em garantia de um negócio, de milhões de coisas que podem acontecer, que você, se fizer a doação nos termos que a lei determina, nos termos tradicionais, você não vai conseguir efetivar sem a autorização dos filhos, dos herdeiros, dos donatários. Já no sistema de hold, você não precisa nem mesmo consultar os filhos, porque o gatilho dessa transição só ocorrerá com o falecimento do detentor do patrimônio. Eu espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês que me assistem, assim como esclarecido o meu cliente. E ele concordou no sentido de que realmente o melhor caminho seria a realização da holding familiar para a solução tanto da vida dele quanto dos filhos. Até a próxima, um grande abraço.